Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Glória a Deus. Capítulo de número 4. Nós vamos estar lendo o versículo 16. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, todos nós queremos superar as nossas dificuldades. É um anseio de todos, superar, vencer os momentos que nós enfrentamos na vida. Nenhum de nós queremos passar por um momento e sair dele perdedor. Nós sempre queremos sair vencedores diante das situações que se apresentam diante de nós. Nós observamos que nós enfrentamos momentos difíceis na nossa vida, podemos dizer em todas as áreas da nossa vida. Na área financeira, quem já não passou por um momento difícil na área financeira? Quantos já não passaram momentos difíceis na área familiar, seja conjugal, seja com os filhos? Quem já não passou por momentos difíceis na sua caminhada espiritual, momentos de desânimo, momentos de fraqueza? Quantos já não passaram momentos difíceis na sua saúde, aonde lhe faltou a saúde? Então nós vamos observar, meus amados irmãos, que não tem para onde nós corrermos, não tem para onde nós fugirmos. Nós estamos inseridos no contexto de lutas, de aflições. Não tem como nós escaparmos e dizermos que nós não vamos passar por essas situações na nossa vida. Só para nós compreendermos alguns versículos da palavra do Senhor, João capítulo 16, versículo 33, esse todos nós conhecemos, a qual Jesus, ele diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições. Nós observamos Atos capítulo 14, versículo 22, Paulo fortalecendo a disposição dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes que por meio de muitas aflições, muitas tribulações, nós entraremos no reino de Deus. Nós observamos também Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 36, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz: será a tribulação? Será a angústia?
a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, quando Paulo cita que será se essas coisas nos separarão do amor de Deus, é porque nós vamos passar em algum momento da nossa vida. Nós observamos também Filipenses capítulo 1, versículo 29, Paulo diz assim: porque a vocês foi concedido em relação a Cristo, não somente crer, mas também padecer, sofrer por causa dele. Então esses versículos vêm para trazer a realidade que enquanto nós estamos aqui, nós passaremos por momentos difíceis em alguma área da nossa vida. Mas o que nós precisamos fazer, qual a decisão nós precisamos tomar? Que decisão você precisa tomar diante dessa realidade? Pastor, diante de tudo isso que a palavra de Deus está dizendo, então eu vou baixar minha cabeça, eu vou me curvar, porque é luta, é perseguição, é aflição, é tantas situações difíceis. Então nós vamos observar que nós precisamos decidir se nós vamos superar essas situações, ou nós vamos baixar a cabeça, ou se nós vamos nos render. Então diante de nós está a escolha, a decisão, se nós nos curvamos ou nós nos levantamos e enfrentamos essas situações na nossa vida. Se ela é uma realidade a todos, então nós vamos ver que algumas pessoas vão se destacando em relação a outras, porque algumas estão se curvando, estão naufragando, mas outras, mesmo em meio a tantas situações, dificuldades, elas estão se erguendo, elas estão se levantando, como o salmista disse: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos, estamos de pé. Assim nós devemos, irmãos, tomar a atitude de nos levantar, de ficar de pé, e não nos prostrar diante das circunstâncias que se levantam no nosso caminho. Nós podemos observar alguns exemplos de pessoas que naufragaram na fé, que diante das situações, não somente vamos dizer assim, de problemas, mas também do pecado, das tentações, nós vamos observar um exemplo de Saul. Nós observamos Saul começa muito bem a sua vida, é cheio do Espírito Santo, do Espírito de Deus, profetiza, está entre os profetas, mas a Bíblia vai dizendo que um sentimento começa a encher o coração de Saul. Ele começa a se ensoberbecer, ele começa a se orgulhar, ao ponto de não dar atenção à palavra de Deus, e nós vamos vendo que ele vai naufragando. Nós vamos observar ao ponto que ele naufraga, ao ponto dele mesmo. Vamos dizer assim, no momento onde ele está na peleja, ele é morto. Ele tira a sua vida. Nós vamos observando outro exemplo, o exemplo de Judas. Homem que esteve com o Senhor, que andou com Jesus, mas ele não soube vencer o sentimento, vamos dizer assim, aquele sentimento aonde ele vendeu a Cristo. Ele não teve um arrependimento, ele tem um remorso
de tudo que ele fez, em vez dele tomar atitude de se arrepender, ele deixa que a situação ali o vença ao ponto dele tirar a sua vida. Nós observamos um exemplo de João Marcos. A palavra do Senhor diz que na primeira viagem de Paulo, viagem missionária, ele vai com Barnabé e com João Marcos. Mas a Bíblia diz que no caminho, no meio da viagem, João Marcos desiste. Nós não sabemos ao certo o que levou João Marcos a desistir da viagem. Mas nós podemos aqui pensar que talvez seja as situações, os desafios, a qual onde eles estavam ali, talvez as pessoas que não o receberam bem, então ele decide voltar atrás, talvez com medo. Assim nós observamos que esses são alguns exemplos. Se nós fôssemos observar, são muitos exemplos de pessoas que naufragaram em meio às circunstâncias da sua vida. Mas nós também podemos ver outros exemplos de pessoas que, em meio às situações adversas das suas vidas, eles se levantaram, tomaram uma posição firmes e não naufragaram. Nós podemos dar o exemplo aqui nessa noite, irmãos, o exemplo de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. José foi lançado dentro de uma cisterna. José, ele foi servir como escravo. José, ele foi, vamos dizer assim, alvo de uma calúnia. José, ele foi para a prisão. Mas nós não vemos que José permitiu que aquela situação deixasse que ele ficasse no fundo do poço. Nós observamos outro exemplo, o exemplo de Davi. Nós observamos que Davi, ele enfrenta várias situações na sua vida. Davi enfrentou, vamos começar lá no campo, ou melhor, ainda na sua família. Davi enfrentou o desprezo, a humilhação dos seus irmãos. Porque quando foi ser ungido os filhos de Jessé, aonde Davi estava? Não era para os filhos de Jessé, mas Davi não estava ali, porque Davi era o menor, Davi não tinha tanta importância, mas ele não permitiu que isso influenciasse lá para baixo a sua vida, porque lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, ele estava nutrindo relacionamento com Deus. Enquanto a sua família o abandonava ou não tinha esse reconhecimento, mas lá no campo ele estava com o papai do céu. Ele estava se relacionando com Deus ao ponto de vir um leão e um urso e ele mata. E quando ele mata, nós vamos observar lá na frente, quando ele se encontra com Saul, quando está dizendo para ele que ele é um menino, que ele não tem condição de vencer o gigante Golias. Ele diz: eu estava no campo, veio um urso e um leão, e eu matei. Mas ele não estava dizendo que foi ele. Ele estava reconhecendo que foi o Senhor que lhe deu a vitória, que lhe fez triunfar diante daquele urso e daquele leão. E ele estava dizendo: mesmo Deus é o Deus que vai me dar a vitória diante desse gigante Golias. Enquanto todos estavam baixando a cabeça, todos estavam tremendo diante do gigante, quando Davi chega, ouve aquele gigante afrontando o exército do povo de Deus, ele diz assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo?
Ele não permitiu, irmãos, que as situações o naufragassem, mas pelo contrário, ele se levanta e nós podemos ver o testemunho dele. Nós também podemos dar aqui o exemplo de Daniel. Daniel na Babilônia foi levado como, vamos dizer assim, como escravo, por mais que ele foi servir na corte da Babilônia, mas ele foi levado ali, tirado da sua terra, da sua parentela, dos seus pais, para um lugar distante, e tentaram de todas as formas tirar a cultura de Daniel. Eles tentaram fazer com que Daniel não fosse, vamos dizer assim, ele esquecesse a cultura de Israel, para seguir a cultura da Babilônia, tirar o nome, mudar o nome de Daniel. E agora estavam colocando ele para comer a comida do rei, as coisas sacrificadas aos ídolos. Mas Daniel diz: eu não me contaminarei. Nós observamos outro exemplo, irmãos, o exemplo dos 3 jovens, que diante de uma multidão que estava se curvando diante daquela estátua, aqueles 3 jovens dizem: nós não nos prostraremos diante dessa estátua. Meus amados irmãos, com isso nós observamos que nós precisamos ter uma atitude diante das circunstâncias da nossa vida. Ou nós baixamos a cabeça, ou nós nos curvamos, ou nós nos posicionamos, tomamos uma posição de permanecer ao lado do nosso Deus. E eu também posso observar com os irmãos o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo prisões, perseguições, naufrágios, mas a palavra do Senhor nos mostra que ele continuou, ele não deixou que nem mesmo a prisão física, as grades, ou até mesmo as cadeias, as algemas, as correntes que estavam em suas mãos e em seus pés, o impedisse de adorar ao Senhor. Nós observamos que na meia-noite, Paulo e Silas estão cantando ao Senhor, estão orando. Não permita que as circunstâncias façam você parar. Então nós observamos, irmãos, que o apóstolo Paulo passa por esses momentos difíceis na sua caminhada, e com esses exemplos nós podemos aprender como superar e vencer os momentos difíceis na nossa vida. O texto que nós lemos aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, a seguir, ou melhor, versículo 14, ou versículo 16, né? Nós observamos que ele diz assim, que as tribulações, elas são leves e momentâneas. Paulo está dizendo, Paulo está chamando as tribulações como leves e momentâneas. A pergunta é, por que Paulo diz isso, irmãos? Por que Paulo está se referindo às tribulações como leves e momentâneas? Nós vamos observar que Deus, Ele não nos dá uma tribulação maior do que nós podemos suportar. Então nós começamos a observar que as tribulações, elas são leves, porque elas não são maiores do que nós podemos suportar. Se Deus está permitindo algo na nossa vida, é porque nós podemos suportar. Porque quando nós não conseguirmos, Ele está ali para nos ajudar. Mas elas também são momentâneas. Você lembra do salmista? Ele diz, porque o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Meus amados irmãos, as tribulações, elas não são duradouras.
As tribulações, as aflições, elas não são eternas. Por mais que nós soframos em algum momento da nossa vida, mas não é a vida inteira. Não é dizer assim, eu acordei hoje, eu acordei esse ano, acordei o outro e acordei, e assim sempre. Nós sabemos que nós desfrutamos de momentos de paz, nós desfrutamos de momentos de refúgio, nós desfrutamos de momentos aqui, e nós sabemos que na eternidade, Ele diz que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, não haverá pranto, não haverá morte. Tudo isso vai ficar aqui, tudo isso vai passar. Por isso que Paulo está dizendo que as tribulações, elas são leves e elas são momentâneas. Momentâneas porque elas não são eternas, elas só duram enquanto nós aqui estivermos. Quando nós chegarmos lá no lado do nosso Pai, lá não vai ter mais isso. Então, se nós choramos, é um momento. Se nós passamos dificuldades, é um momento, vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um período de sofrimento não significa uma vida de sofrimento. Um momento de sofrimento não significa uma vida inteira de sofrimento. Nós sabemos, irmãos, que nós passamos sim, mas não é a vida inteira, porque nós temos ao nosso lado o refúgio, nós temos do nosso lado o socorro do nosso Deus, do nosso lado nós temos a presença do Consolador, do Ajudador, do Espírito Santo de Deus. Então, como fazer para que nós possamos vencer esses momentos difíceis na nossa vida? Como nós podemos fazer? Que atitudes nós devemos tomar? Primeiro, não entregue os pontos. Lute com todas as suas forças. Paulo está dizendo assim, nós não desfalecemos. Veja que Paulo está dizendo aí no versículo 16, por isso nós não desfalecemos. Lute com todas as suas forças, não desfaleça, lute até o final. Nós somos tão fáceis de parar, nós somos tão fáceis de desistir. A gente começa as coisas bem, mas no meio do caminho a gente para. A gente começa acreditando, lutando, mas no meio do caminho a gente vai e desiste, a gente vai e para. Mas nós precisamos, irmãos, não desfalecer. Se você desistir, Deus não vai ter como te ajudar. Se você desistir, não tem como Deus te ajudar. Enquanto você está lutando, Deus está te ajudando. Mas quando você desistir, se você mesmo desistiu, se você desistiu, as pessoas não têm como lutar por você. Se você desistiu, Deus não vai lutar por você, você desistiu. O que a palavra do Senhor nos diz? Ela nos diz que nós vivemos de fé em fé, o justo viverá da fé, e se ele recuar, diz o Senhor, não tem prazer na vida dele. Nós não podemos parar, nós não podemos recuar, nós não podemos desistir. Se nós desistirmos, as pessoas desistem de nós. Se nós desistirmos, Deus também. Agora, se você continuar lutando, caindo, tropeçando, levantando, andando, Deus vai estar do teu lado, Deus vai estar te ajudando, Deus vai estar te dando força. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, irmãos, que quando nós desistimos, se alguém está doente e ele desiste de lutar, se ele entrega os pontos, você vê que a doença mata mais rápido.
Porque enquanto ele está lutando, ele está tendo a força, ele está pelejando, mas quando ele diz assim: não, desisti, não faço mais nada, não tomo remédio, não vou para o médico, pronto, ele se entregou. E nós sabemos que ali ele vai morrer mais rápido. Por mais que a gente sabe que às vezes há uma doença que não tenha cura, mas enquanto você está lutando, você está, vamos dizer assim, adiando a sua partida. Mas se você se entrega, aquilo que era para ser daqui 10 anos, talvez seja daqui 1 ano. Então nós não podemos desistir. Em meio às aflições, às tribulações, nós não podemos desistir, nós não podemos parar. Nós precisamos colocar na nossa mente: eu não vou desistir. Não é uma palavra positiva, né? Mas é isso, se nós não colocar na nossa mente: eu não vou desistir, venha o que vier, aí as situações vão nos fazer desistir. Mas nós precisamos, Daniel assentou, é mais ou menos isso, é você assentar no coração e dizer: eu não vou desistir. Porque, irmãos, no dicionário do crente, na verdade no dicionário de Deus, não tem a palavra desistir. Na nossa tem. Porque tudo nós pensamos: eu vou desistir do casamento, vou desistir do filho, vou desistir dessa luta, vou desistir disso, vou desistir daquilo. Para nós, a palavra mais fácil é: eu vou desistir. Mas o Senhor, nessa noite, nos orienta a não desistir, a não parar. A segunda atitude que nós vemos é renovar as nossas forças interiores. Observe, irmãos, que ele vai trazendo para nós aqui, ele diz: ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, ele se renova. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova. Se nós queremos vencer as situações da nossa vida, nós precisamos nos renovar. E nos renovar interiormente é nos encher da presença de Deus. Não tem como nós nos renovar se nós não nos enchermos de Deus. Se nós não nos enchermos da presença de Deus. Se nós não nos enchermos de Deus, da presença do Senhor na nossa vida. É nós estarmos, irmãos, com as promessas de Deus inundando a nossa vida, o nosso interior. Porque se nós olhamos para as situações do exterior, do nosso lado de fora, aí a gente vê os problemas, a gente vê as lutas. Aí muitas das vezes o que as lutas de fora vêm fazer, elas vêm mexer com o nosso interior. O problema é esse. Porque enquanto a luta está de fora, você consegue lidar, mas quando ela começa a entrar em você, como as ansiedades, a depressão, ela começa a tirar as suas forças, elas começam a tirar de nós a força que nós teríamos para poder vencer a situação. Aquilo que era de fora começou agora a naufragar a nossa alma. Por isso que nós devemos nos encher de Deus. Paulo diz a Timóteo: olha, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de ousadia. Nós não podemos deixar, irmãos, o medo é natural a todos nós, mas nós não podemos deixar que o medo domine a nossa vida.
Nós precisamos nos renovar, nós precisamos nos encher de Deus, da presença de Deus, e para isso, nós precisamos orar, nós precisamos falar com o Senhor, nós precisamos estar aos pés do nosso Deus, e nós sabemos que orar é muito mais do que você falar, do que você pedir, é você se deleitar, é você se derramar na presença de Deus, é você manter comunhão com Ele, é nós lermos a Bíblia. Porque muitas das vezes, irmãos, nós naufragamos porque não conhecemos as promessas que Deus tem para nós. Nós não conhecemos o que Deus fala ao nosso respeito. Jeremias diz: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós. Deus não tem pensamento de nos matar, de nos destruir. Não, irmãos. Porque se fosse assim na cruz, Jesus não teria vindo morrer. Ele veio dar a sua vida para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Quando digo isso, não digo que a gente não vai passar momentos difíceis, mas eu quero dizer que se Ele deu a sua vida por nós, Ele não vai permitir que as situações destruam-nos. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós precisamos esperar no Senhor, renovar as nossas forças para não desistirmos. Você está cansado? Você está se sentindo cansado? Mateus capítulo 11, versículo 28. O Senhor te diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, meus amados irmãos, nós vamos observar que nos renovar, ou que nós não nos renovaremos assistindo televisão, né? Nós não nos renovaremos ficando o tempo todo nas redes sociais. Nós não nos renovaremos se nós ficarmos o tempo todo ouvindo pessoas incrédulas, que não conhecem de Deus, que não têm esperança, que não têm uma palavra de Deus para o nosso coração. Nós não nos renovaremos se nós ficarmos ouvindo palavras maliciosas, se nós ficarmos ouvindo, irmãos, conversas negativas de pessoas atribuladas e fofoqueiras. Isso só vai roubar as nossas forças. Observe que às vezes você chega, ou o pior, que muitas das vezes você nem vai. Às vezes é alguém que vem na sua casa e ela começa a dizer: olha, fulano de tal, você viu, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é isso e isso, e ela começa, não fala nada de Deus, só fala mal de tudo e de todos, e aí você começa a sentir aquilo como se fosse um veneno que vai te envenenando, que você vai tirando as suas forças, irmãos, porque se nós observarmos, você está ali: eu quero servir a Deus, quero ser fiel a Deus, eu quero andar com o Senhor. Aí chega alguém do seu lado, na sua casa, e começa a dizer: você viu o irmão tal? Você viu o obreiro tal? Você viu o fulano? Você viu o jovem? Aí você diz: meu Deus do céu, que tribulação é essa? Eu quero servir a Deus, mas as pessoas não são fiéis, as pessoas não dão testemunho. Aí você começa a tirar o foco de Jesus, começa a olhar para as pessoas, e daqui a pouco, em vez de você se renovar, você está perdendo forças. Então, irmãos, nós precisamos ouvir o que vai edificar a nossa vida. Se alguém chegar falando mal de tudo e de todos, se for possível, chame para orar, vamos ler a Bíblia, vamos cantar um hino e vamos buscar em Deus força para nós vencer e pedir misericórdia para eles, porque nós falando nem resolve nós, nem resolve a vida de ninguém. A outra atitude
para que nós possamos vencer esses momentos difíceis, nós precisamos olhar com um olhar de fé. Nós precisamos olhar com um olhar de fé. Olha que Paulo diz: leve e momentânea tribulação. A pergunta é: quem disse que é? Quem falou para Paulo que era? Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto. Paulo está dizendo, é como se ele estivesse olhando pela fé e dizendo: isso aqui é leve e é momentâneo. Irmãos, de acordo com como está a nossa fé, será a visão que nós teremos das situações. Se a tua fé estiver lá embaixo, você vai olhar para, vamos dizer assim, um ventozinho, você vai dizer: é um furacão. Se a tua fé estiver lá embaixo, você vê uma chuvinha, você diz: é uma tempestade. Mas se a tua fé estiver lá em alta, como Davi, acreditando no Senhor, ele diz assim: tu vem com escudo, com espada, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Enquanto ele vem amaldiçoando a Davi, ele vai dizendo: hoje mesmo o Senhor me dará a tua cabeça em minhas mãos. Assim, irmãos, nós precisamos olhar para as situações por meio da fé. Como está a tua fé nessa noite? Segundo os Coríntios, capítulo 2, 11, versículo 23 ao 29, ele diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, fadiga, vigília muitas vezes, com fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Aí Paulo diz assim: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu também não se escandalize. Nós vamos observando, irmãos, que Paulo, ele superou todos esses momentos difíceis na sua caminhada, porque ele olhava com um olhar de fé. Ele via tudo isso com um olhar de fé. Ele não olhava somente para a circunstância. Então nós precisamos olhar a tribulação com um olhar de fé. Nós precisamos olhar a tribulação com um olhar como que Davi olhou para Golias. Nós precisamos olhar as nossas tribulações como Moisés olhou para aquele mar, se abrindo diante dele, tocando o cajado, e o mar se abrindo, e o povo passando. Nós precisamos olhar para as muralhas de Jericó, como Josué olhou para aquelas muralhas, elas ruindo ao chão. Muralhas, irmãos, que havia casas, que carros passavam por cima, mas apenas um homem com vários outros tocando trombetas, e a Bíblia diz que a muralha ruiu ao chão, ela desceu e todos passaram. Nós precisamos olhar para as situações. Então não fique colocando ou se colocando como um pobre coitado.
Nós precisamos olhar com fé. Nós não precisamos estar olhando como se nós fôssemos pobres, coitados, irmãos. Por mais que eu sei que nós nos humilhamos, a palavra do Senhor diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Eu sei que nós devemos sim nos humilhar, nos derramar, reconhecer as nossas fraquezas, mas diante do inimigo, diante das circunstâncias, você vai dizer: eu sou um pobre coitado mesmo, eu não sirvo para nada. Não, nós devemos olhar e dizer: eu não sei, eu não tenho, eu não posso, mas eu sirvo um Deus que que pode, que tem, que faz, e Ele é o Deus do impossível na minha vida. Então, meus amados irmãos, que nós também façamos isso. Levante a sua cabeça. Veja o que João 4:35 diz: levantai os vossos olhos. Nós observamos Ezequiel 2:1, ele diz: põe-te de pé e falarei contigo. Nós vemos Jeremias 18:1-3, quando ele diz assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque eu te farei ouvir as minhas palavras. Nós vemos o Salmo 3 e o verso 3, ele diz: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Louvado seja o Senhor. Então não fique por aí de cabeça baixa, porque quando nós baixamos a cabeça, o inimigo olha para nós e diz: esse aí eu já venci. Porque quando nós estamos fracos, existe até uma diferença. Paulo, ele diz: eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas existe a diferença, você se reconhecer a sua fraqueza, mas estando aos pés do Senhor, Ele te dará força, Ele te capacitará. Mas se você diz: eu não sei, eu não posso, eu sou fraco, e você sai da presença do Senhor, então você está se entregando, e o inimigo, ele é astuto em aproveitar esses momentos na nossa vida. Por isso que nós devemos nos levantar, erguer a nossa cabeça. Então deixemos, irmãos, de ser uma vítima e passemos a ser um vencedor. Cabeça baixa é sinônimo de derrota e fracasso, mas cabeça erguida é sinônimo de reação, é sinônimo de vitória. E olha o que a palavra do Senhor diz para nós. Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. 1 João capítulo 5, versículo 4, ele diz assim: porque todo o que é nascido de Deus supera o mundo, e essa é a vitória que supera o mundo, a nossa fé. Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João 4:4 diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Irmãos, diante de toda a palavra do Senhor, nós não podemos andar cabisbaixo. Você é mais que vencedor. Então é como se o Senhor estiver dizendo para nós: assuma a sua posição, assuma o seu estado. Você é mais que vencedor. Ah, pastor, mas eu estou passando por isso e sim. Mas você já é mais, porque você está em Cristo. Cristo está em você, e você tem garantido o céu de glória. Bendito seja o nome do Senhor. A outra atitude que nós devemos ter: faça a coisa certa,
mesmo que as coisas erradas estejam acontecendo com você. Veja que Paulo diz assim: não atentando nós para as coisas que se veem. Não deixe de fazer a coisa certa, porque as coisas que estão ao seu redor não estão dando certo. Não viva pelo que você está vendo aparente, até porque diz que nem tudo que parece é. E também o justo, o servo do Senhor, ele não anda por vista. Nós não estamos olhando, irmãos. Se nós fôssemos andar por vista, a gente diria assim: como é que eu sirvo um Deus que é o Deus do impossível, e às vezes eu estou passando por uma enfermidade incurável e Ele não me cura? Se nós andássemos por vista, como dizesse que Ele é o Deus do ouro e da prata, dono do ouro e da prata, e às vezes a gente passa tantos perrengues. Se nós fôssemos olhar por vista, a gente não avançaria servindo a Ele. Mas nós andamos por fé, porque nós sabemos que o que Ele tem para nós é muito maior, é muito melhor do que aquilo que nós experimentamos aqui, do que aquilo que nós vivenciamos aqui. Irmãos, aqui a gente já vive coisas maravilhosas, a gente já sente a presença de Deus, a gente adora, a gente ora, fala línguas estranhas, sente uma alegria, um gozo do Espírito Santo. Agora imagine no céu, que Paulo disse: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Quanto mais você imagina o que é alegria, a alegria que o Senhor tem é muito maior, até mesmo essa que nós já sentimos na sua presença, porque Ele diz: o que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu o coração, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então nessa noite, irmãos, continue servindo a Ele, continue fazendo a coisa certa, ainda que muitos estejam fazendo a coisa errada. Muitos fazem a coisa errada quando as coisas estão dando errada, eles se afastam de Deus. Pelo contrário, irmão, se as coisas estão dando errada, aí é que você tem que se achegar a Deus. Se as coisas estão dando errado, aí é que você tem que se achegar. Sabe por quê? Porque Deus complica para depois descomplicar. Veja que muitas das vezes você começa a orar por uma causa, e parece que a causa parece piorar quando você começou a orar. Aí você começa, você insiste, você busca, você ora, você está ali na presença do Senhor, mas daqui a pouco Deus começa a mudar a situação, daqui a pouco Deus começa a mover. Aí você diz: ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu não parei, mesmo quando eu não estava entendendo nada. Veja, irmãos, que Jó, mesmo sem entender nada, Jó disse: ainda que ele me mate, mas eu vou esperar nele. Aí ele tem uma revelação e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. Não desista, não se afaste dele, continue tratando as pessoas bem, mesmo que elas te tratem mal. Continue sendo fiel a Deus em suas finanças, mesmo que você não esteja ganhando o que você esperaria estar ganhando. Continue tratando o seu cônjuge bem, mesmo que ele lhe trate mal. Continue honrando, mesmo que você tenha sido tratado com desonra. Continue falando a verdade, mesmo que alguém tenha falado mentira contra você. Continue sendo justo, mesmo que alguém tenha sido injusto com você. Continue fazendo a coisa certa, mesmo que ao seu redor tudo esteja dando errado.
Sabe por quê, irmãos? Que tudo que você está passando pode ser um teste que Deus está fazendo com você. E o mais importante é que Ele quer transformar esse teste em um testemunho na sua vida. Olha o que diz Gênesis capítulo 50, versículo 20. José disse: planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Tentaram fazer o mal para José, mas Deus transformou em bem. Aquilo que era para ser desgraça na vida de José se tornou um testemunho. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo que você está passando faz parte de um propósito maior, que às vezes que nós nem entendemos, mas que nós devemos continuar, que nós devemos perseverar. E por último, olhe para as promessas do alto. Veja que ele diz assim: não olhando para as que se veem, mas para as que não se veem. Paulo está dizendo: olhem para o alto, olhem para o céu. Se vocês ficarem focados somente nas coisas do aqui, do agora, se vocês não elevarem os olhos de vocês, vocês vão parar. O salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus amados irmãos, quem está olhando para as promessas do alto, ele não murmura. Quem está olhando para as promessas do alto, ele não está focado nas coisas ruins que acontecem na vida. O problema é que muitas das vezes nós estamos focados tão somente naquilo que acontece de ruim. Se eu perguntar nessa noite, na vida de alguém não acontece algo ruim, eu creio que todos vão dizer: na minha vida acontece. Mas a pergunta também é: acontece coisas boas? Eu creio que todos vão dizer: acontece. Mas o problema é que nós focamos somente nas coisas ruins, nós só focamos no que não está dando certo. Aí quando nós focamos nisso, irmãos, a gente desmotiva. Se você olha para o casamento, aí você olha os defeitos um do outro, aí você diz: não dá para continuar. Mas você olha para as qualidades, aí você diz: as qualidades superam os defeitos. Nós precisamos entender nessa noite que nós não podemos estar apenas focado naquilo que não deu certo. Tem muitas pessoas que estão focadas só no que não deu certo. Ele não avança, porque ele diz: não deu certo. Se não deu certo aqui, não vai dar certo ali. Se não deu certo hoje, não vai dar certo amanhã. Mas sabe qual é essa influência? Essa voz não é de Deus. Essa voz é do inimigo. Sabe por quê? Porque ele já foi vencido, ele não tem mais jeito. Mas para nós, irmãos, há jeito, para nós há esperança, para nós há sim, há tempo de mudança, há oportunidade. Deus nos dá oportunidade. Para o inimigo não tem mais, mas para mim e para você, enquanto estamos vivos, o Senhor nos dá oportunidade. Se não deu certo hoje, amanhã pode dar certo. Então não fique preso no que não deu certo, mas olhe para o que Deus tem para você. Às vezes o que Deus tem para você é muito melhor, mas você está tão focado, olhando somente para aquilo, e você está perdendo o que Deus tem para a sua vida. Salmo 40, verso 1 ao 3 diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e
confiarão no Senhor. Deixa Deus usar essa situação para ser um testemunho na vida de alguém. Não permita que essa situação seja a tua destruição, mas seja um momento que Deus vai usar para abençoar sim a tua vida, mas também outros que estão ao teu redor. Então, quem está olhando para o alto, sabe encorajar a si mesmo. E eu finalizo aqui, Salmo 42, verso 5 diz: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Veja, não tinha ninguém aqui com Davi, não tinha ninguém aqui com o salmista, mas ele conhecia o seu Deus, ele conhecia as suas promessas. Ele diz: ó minha alma, por que está perturbada? Por que se angustia aqui dentro de mim? Espera nele. Nós ainda vamos louvá-lo, nós ainda vamos ver o seu socorro, o seu auxílio, nós ainda vamos ver a sua salvação, nós ainda vamos o louvar por aquilo que ele vai fazer por nós. Sabe, quando você estiver naquele momento, que muitos não são depressivos, mas estão deprimidos, aí a gente começa a dizer: eu não valo nada. Mefibosete diz: quem sou eu? Sou um cão morto, para que o rei se lembre de mim. Mas foi de nós que ele se lembrou, irmãos. Foi de nós que ele se lembrou. Enviou Jesus a essa terra para nos tirar lá do lago horrível, lá do lamaçal, e nos trazer para a sua presença. Hoje nós estamos aqui, nós estamos sentados à mesa do rei. Sabe por quê? Porque ele está aqui nessa noite. Nós estamos aqui não somente perante homens, mas nós estamos aqui perante o Deus Criador, aquele que enviou o seu Filho para morrer por nós. Ele está aqui. E nós estamos sentados à sua mesa, comendo do seu pão, do pão do céu ao nosso coração.